O Bitcoin vai subir ou vai cair? Vamos analisar o que está acontecendo essa semana e o que ainda está por vir. Por começar, evidentemente, com o gráfico do Bitcoin, uma leve queda de 1,47%, mas o que antes era uma resistência, agora virou um suporte. Na verdade, um gráfico que vocês já estão cansados de ver, mas muito bonito, né? Você viu que a gente quebrou esse suporte e quebrou a resistência e agora estamos fazendo um suporte. Então, a primeira coisa é, amanhã vamos ter aqui as eleições americanas, o Trump liderando. Vou pegar diretamente aqui da Polymarket. Então, nós vemos que houve uma queda nos últimos dias da diferença, por isso a queda no preço, mas o Trump já voltou a subir novamente, o que é muito bom. Agora, a diferença está bastante grande, o que é bem positivo, né? E olhando o que acontece com o Bitcoin depois das eleições, né? Existe uma escalada muito alta de preço. Então, aqui nas primeiras eleições americanas, depois nas segundas eleições e na última, que a gente viu os dois topos históricos, a gente vê que existe uma certa lateralização antes, mas depois das eleições, o preço do Bitcoin cresce de forma exponencial e não vai ser diferente, independente de quem ganhar. Eu já fiz um vídeo mostrando isso, que independente de quem ganhe, vai ser bem interessante. Eu acho que o preço do Bitcoin vai escalar muito. E tirando as eleições, nós temos também aqui a decisão do Fed a respeito dos juros americano. Ao que tudo indica, vai cair 25 pontos bases, de 5% para 4,75%, o que é excelente para o Bitcoin. Mais liquidez entrando no mercado e bem provavelmente em alguns ativos de mais risco, como é o próprio Bitcoin e as criptomoedas. Então é uma semana para a gente ficar bem ligado. Amanhã tem as eleições americanas e depois, na quinta-feira, tem a decisão do Fed em relação à taxa de juros. E é o que tudo indica, a redução da taxa de juros e a possível vitória de Donald Trump vai fazer com que o preço do Bitcoin escale novamente, como a gente viu nas eleições anteriores. Além disso, nós temos First UK Pension Fund Allocates to Bitcoin, o que significa que é o primeiro fundo de pensão da Inglaterra que alocou uma parcela de 3% dos seus total assets, de todos os ativos, em Bitcoin. Não é muita coisa, né? São 59 milhões de euros, mas isso já é um indício. A gente vê as empresas se movimentando para comprar Bitcoin, para alocar Bitcoin, então já está começando a se tornar um ativo de reserva de valor reconhecido não só por empresas, mas também por governos, o que vem com a segunda notícia. Governos começarão a comprar bilhões em Bitcoin, disse CEO da Bitcoin Magazine. Claro que essa é uma opinião dele, mas eu não discordo. Eu acho que a teoria dos jogos e também muitos países vão querer se proteger, principalmente do dólar americano, e estão vendo o exemplo da MicroStrategy, que está disparando em relação a outras empresas, e evidentemente eles vão querer se proteger. Então é uma coisa que é uma ideia que faz bastante sentido. Agora, existe um lado negativo disso tudo, né? Os governos, se eles começarem a se interessar pelo Bitcoin, eles vão começar a se interessar pelo seu Bitcoin também, né? Então aqui a gente vê uma outra notícia, que o Banco Santander pede bloqueio de criptomoedas em corretoras, o que é um total absurdo, o que deixa a primeira lição de que não deixe os seus ativos de criptomoedas em corretoras, não deixe Bitcoin em corretoras, não deixe outras criptomoedas em corretoras. E a justiça concorda, ou seja, eles acham que é uma boa ideia bloquear as criptomoedas. Então, vamos abrir os olhos, vamos entender que a gente tem que fazer self-custody, né, custódia própria, não deixar o dinheiro em corretoras e se proteger, evidentemente, do Leviatã. Por isso, essa notícia é uma notícia de que os governos começaram a comprar de ambos os lados, né? Por um lado é muito positivo, porque eu acho que os governos investindo milhões em Bitcoin vão começar a se proteger de outras economias, mas por outro lado, eles também vão ficar de olho no seu Bitcoin.